Olá, bem-vindos mais um dia aqui na Dieta do Cordeiro. Estou Marina Maprilha com o Ruian, estou servindo aqui diariamente um capítulo do meu livro Cordeiro Marinado em Porções. Cada capítulo é considerado aí uma porção desse banquete que nós estamos saboreando e nos deleitando aí à mesa com Jesus, né? Que é o nosso Cordeiro. Estamos estudando os atributos de Jesus. Já foram, então, 19 capítulos sobre isso. Hoje é o 20º. E o título é Jesus é o Bom Pastor. Estamos continuando ainda no mesmo capítulo 10 de João, quando Jesus se apresentou como a porta das ovelhas. Seguindo por esta mesma figura de linguagem, ele também se autodesigna como pastor, dizendo: Eu sou o bom pastor. Ora, ele não é só um pastor, ele é o bom pastor. Isso o diferencia da tão difamada categoria de pastores maus. Ele é ainda referido como sumo pastor em 1 Pedro 5,4, ou seja, o suprassumo em termos de líder espiritual. O mesmo Pedro ainda acrescenta também, junto ao título de pastor, o de pastor e bispo das nossas almas. E o autor de Hebreus o exalta grande pastor das ovelhas. Este é o nosso Senhor Jesus, o nosso supremo e grande bom pastor. Ele é um pastor deste naipe porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 11 diz isso. Engraçado é que este pastor de ovelhas deu mesmo sua vida como um cordeiro pelo seu rebanho. Contudo, não ficou morto, ressuscitou e continua sendo ainda esse nosso bom pastor, e nada nos faltará, nem pastos verdejantes e nem águas tranquilas, como diz o Salmo 23, né? Também continuará sendo nosso cordeiro guia por toda a eternidade. Diz assim, Apocalipse 7,17: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Nossa, que esperança, que promessa gloriosa essa, né? Ele vai ser o nosso guia lá, né? Nos pastos verdejantes celestiais. Assim, ele foi predestinado antes do seu nascimento, conforme predito pelo profeta Miqueias, seu capítulo 2, perdão, 5, verso 2, no Antigo Testamento e repetido no Novo Testamento, quando no seu cumprimento, quando diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus 2,6. E assim como o bom pastor, por todo o tempo que viveu nesta terra, ele se compadeceu. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36 mostra essa sensibilidade, né, do Senhor Jesus. Mas este pastor que tanto acolheu suas ovelhinhas foi abandonado, que tanto cuidou das feridas do seu pequeno rebanho na Palestina, foi ferido no calcanhar por uma serpente e suas ovelhas se espalharam. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Também uma profecia que ele repetiu em Marcos 14:27. No entanto, a diáspora destas ovelhas só fez este rebanho alargar ainda mais as suas fronteiras e até hoje prosseguir crescendo sobre a mesma liderança daquele que antes já havia declarado: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10:14. Eu tenho conhecido
e prosseguido em conhecer este meu bom pastor, e sei que ele também me conhece mais e melhor do que ninguém. E você já o conhece? Este é o tempo para conhecê-lo ainda mais e melhor, antes que venha o tempo no qual todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Está lá em Mateus 25:32. Ele sabe muito bem usar o cajado da sua bondade e a vara da sua severidade, tanto para com as mansas ovelhas, quanto para com os bodes bravos. Dá uma lida lá em Ezequiel 34 para entender melhor este justo tratamento, né? Jesus é este exemplo de bom pastor, um guia para ser seguido como modelo. Por isso, quero aproveitar que estávamos, né, no mês da família, mas sempre eu aproveito a oportunidade, né, para dizer que eu faço aqui um apelo para os bons pastores dos rebanhos, tanto familiares como eclesiastes, para os pais como os verdadeiros líderes do lar, para que sejam grandes e diligentes nesta função de guiar esposa, filhos, obreiros, né, crentes da igreja, pelo estreito caminho que conduz à salvação. 5 dá um conselho muito válido, né? Ele diz: pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, tem aí uma instrução, mas tem também aí uma recompensa, né? E isso aí também é dito para os maridos em Efésios 5, né? Vocês, maridos, são para as esposas o que o Supremo Pastor é para a igreja. Portanto, façam como ele faz e, se necessário, até deem a vida pelas suas ovelhas. Eu oro assim hoje, querido Jesus, tu és o meu bom pastor, de nada terei falta. O Senhor me guia, me guarda, me alimenta, me cuida, me ama, mesmo me conhecendo do jeito que eu sou. Só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Capacite meu marido em casa e meu pastor na igreja a exercerem o pastoreio de acordo com o bom e exemplar modelo que o Senhor lhes deixou. Amém? Que você também faça essa oração, né? É, pelos pastores, pelos maridos, pelos líderes, pelos guias, né? Para que todos eles sigam esse bom exemplo de Jesus. Quando a gente fala de seguir o bom pastor, hoje está muito, né? A preocupação de ter seguidores. Eu mesma não sou uma pessoa popular nas redes sociais, né? É, eu estou obedecendo a ordem do Senhor de ir fazer discípulos, de abrir aí essa janela para o mundo, essa porta para o mundo, falando da vida de Jesus. Mas eu sei que, pelo menos agora, por enquanto, eu tenho muito poucos seguidores. Mas o que realmente me importa não é quantos estão me seguindo, é o quanto eu estou seguindo Jesus. Posso não ter milhares e milhares de seguidores, mas eu tenho um que eu estou seguindo. E esse eu jamais deixarei de seguir. E se você quiser segui-lo também, vamos juntos, seguindo como um rebanho esse bom pastor, tá bom? Então vamos lá. Amanhã continuamos aqui e vamos ver Jesus não mais como servo, pastor, porta, todos os atributos, 20 atributos que já vimos até agora. Amanhã vai ser o título de amigo. Já pensou você conhecer Jesus como seu grande, fiel, sempre presente amigo? É isso que nós vamos ver amanhã. Então te espero aqui. Até lá, se Deus quiser.